Graça e paz, amado. Eita, luta com óculos, né? Oremos ao Espírito Santo, porque falaremos da palavra e precisamos da ajuda do Espírito a fim de que ele nos dê a palavra revelada, aquela que vai ao encontro do nosso mais profundo eu, preenchendo tudo aquilo que ainda precisa ser preenchido e dissipando o que precisa ser dissipado das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos ilumine. Eis aqui as nossas mentes, o nosso ser, os nossos sentidos. Toma-os por completo. Repreenda a ação de Satanás e seus demônios sobre as nossas vidas, nos dando livramento, nos dando entendimento, Deus. Faça dos meus sentidos, dos meus lábios, da minha mente, canal do seu mover para que haja salvação de vidas, libertação e que mais almas, Deus, sejam tomadas do inferno, colocadas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz para nós pregarmos a palavra em tempo e fora de tempo, em qualquer tempo, na verdade. Eu digo isso porque, para mim, hoje não tá muito fácil estar aqui na frente, né? Antes de ontem, né? Meu irmão partiu, meu irmão mais novo que eu, e num período de, eu acho que 8 meses, foram muitas pessoas que partiram. A minha ovelhinha mais velha partiram 3 tias, uma que eu tinha como mãe, meu pai e agora meu irmão. Então, foi assim, né? Tudo um atrás do outro. E sábado agora foi um tio, irmão da minha mãe, meu primeiro tio, da parte da minha mãe. Então, tudo isso nós sabemos, eu sei, eu creio que Deus está no controle, que assim é o ciclo da vida que ele fez para nós, e o importante é estarmos salvos em Cristo Jesus e termos a certeza, a convicção de que nós somos realmente eternos. Então não para aqui, a vida não para aqui, mas a despedida, a separação, ela é dolorosa, ela não é fácil, sabe? Ela é humana, mas ele nos dá forças. Então, tempo fora de tempo, eis-me aqui. Eu vivo para o Senhor, eu não vivo para os meus sentimentos. Ainda que sejam normais, naturais de dor, Deus cuida. Deus pega meu coração e está nas mãos dele. Então vamos lá, o Salmo 145, só o versículo 20, nos diz assim: todos os que o amam, ele guarda. Peraí, que aqui tem completo. O Senhor guarda todos que o amam. Você tem a certeza disso? Você tem essa convicção também que ele guarda todos que o amam? Os que não o amam vão ficar sem chance, né? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, a si e ao próximo, né? Como se ama a si mesmo. Então, é o grande mandamento, 145:20. Estou vendo aqui em outra tradução, para ver aqui como está. O Senhor protege a todos que o amam, mas destruirá os maus. É verdade, ele destruirá os maus. Nós temos essa convicção, nós temos essa verdade que a palavra nos diz. E nós andamos nessa força, orando, vigiando principalmente, né? A Bíblia diz vigiai e orai. Ele diz isso, mas ele diz para nós termos vigilância também. Em Efésios ele fala, capítulo 6, né? Para nós usarmos as armas da milícia, da guerra, porque nós vivemos numa constante guerra espiritual a todo tempo, sabe? E principalmente aqueles que são do Senhor e aqueles que são instrumentos na mão do Senhor, Satanás vive, né, em perseguição para ceifar a vida, para poder nos parar. Mas o Senhor, o sangue do Senhor nos cobre e ele nós continuando em comunhão com ele, estamos guardados, estamos protegidos. Mas é necessário, né? Como diz lá em Filipenses, a nossa salvação deve ser trabalhada dia após dia, ser cuidada. Eu não tenho garantia do que eu fiz, do que eu criei um dia, porque não é por obras,
é a garantia de que eu tô lá no céu. Não, é um dia de cada vez. O ontem já passou, eu tenho apenas o hoje. E a Bíblia é muito clara quando ela diz: aquele que pensa, ela nem diz aquele que está de pé. Ela diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Porque até os que são de Deus podem ser enganados pelo inimigo. Podem ser, né? Aí, colocados no bolso. Ainda que não possamos entender como ele satisfará as nossas necessidades, podemos ter a certeza de que ele nos dará um caminho. Ele sempre nos dá um caminho para atender às nossas necessidades. O que está pegando aqui é o diadema e o óculos. O cabelo não para deitado, então tem que colocar o diadema. Aí o óculos levanta, que luta, né? Então nós não sabemos qual o caminho. Eu tenho me deparado na minha vida nos últimos tempos com várias situações que realmente eu não sei as saídas. Eu não sei o que fazer. Mas mais do que nunca eu tenho absoluta certeza que ele tem cuidado de mim. Mais do que nunca a minha fé tem melhorado a qualidade dela. Eu tenho crido e eu tenho vivido na total certeza do cuidado. Eu tenho visto, eu tenho sentido o carinho de Deus como eu nunca senti na minha vida. Protegendo, guardando, livrando, providenciando, fazendo tudo aquilo que eu não tenho condições de fazer, sabe? Antes de ontem, né? Meu irmão morreu terça-feira, que ele faleceu. Ontem foi quinta, ele faleceu quarta de manhã, né? Foi quarta-feira de manhã. E nós sabíamos que ele estava sofrendo muito, né? Ele fez um transplante de fígado, só que me parece, sim, não tenho total certeza, porque não recebi também as informações, nem os médicos deram a informação bem clara, né? Houve o fígado anterior, talvez tivesse um câncer, uma coisa, e fez metástase, apesar do fígado novo estar ali, e eu sei que o óbito dele foi metástase óssea, né? Então, perna comprometida, braço comprometido, coluna comprometida, dores horríveis, 100 miligramas de morfina por dia, mais um remédio que ainda ia vir, porque não tinha nem como comprar, e ele aguardando. Olha, muito triste, muito triste. Tinha um tempo que eu não vi o meu irmão, falava com ele sempre, mas não o via. E na terça-feira eu acordei chorando muito, assim, sabe? Mas sentindo uma dor profunda. Eu deitava orando por ele, porque ele dizia que ele não dormia, de tanta dor. E na terça-feira, que eu acordei chorando, né? Eu disse: Senhor, eu quero pedir uma coisa, Senhor, como eu pedi pro meu pai. Porque meu pai, né, foi há 6 meses, 7 meses que ele partiu. Ele estava com tumor na cabeça. Ele nem sabia, porque eu não havia falado. E nem sabíamos se era benigno ou maligno, porque também não tinha feito o exame ainda, né? Os outros exames, já disse que não precisava de pressa, tomar os medicamentos, que aquilo ali não tinha jeito, não podia operar, não podia fazer nada. Ter os cuidados com ele, né? Porque a coisa ia aumentando, ia apertando os outros, né? Os órgãos aqui dentro do cérebro, né? Então eu falei: Deus, para meu pai ficar numa cama. Eu tive um tio que morreu assim, coisa horrível. Coitado, sofreu muito. Só leva ele, Deus. Se eu estiver pecando em te pedir isso, o Senhor me perdoe. Não faça a minha vontade, que seja feita a sua perfeita vontade. Que é perfeita, boa e agradável. E o mesmo eu falei sobre o meu irmão na terça de manhã. E a minha mãe também disse, eu tive com ela e ela disse que falou a mesma coisa. Né? E pelo que se conta, ele foi desfalecendo, terça-feira à tarde, já estava, né? Os órgãos foram parando, ele estava em casa. Minha mãe chegou lá, Deus mandou que ela fosse lá na casa dele, ela foi, levaram, a ambulância levou. E ele já não falava, eu já ligava para ele segunda, ele não me atendeu, domingo ele só visualizou a mensagem, não mexi com ele, disse pra ele que eu amava, como eu sempre falava. Impliquei com ele, fiz as brincadeiras com ele não reagia, e eu, vai, não vai. E aí na quarta-feira, né? Na terça-feira, como eu estava muito agitada durante o dia, alguma coisa estava me incomodando meu espírito realmente. Eu custei muito dormir, fiquei muito agitada. Eu tive que tomar um relaxante. E aí eu até cheguei a perder a hora. E desliguei o telefone. Quando eu acordei, eu liguei o telefone. Olha, tinha umas 4 ligações, mensagens. Falei, nossa. Quando eu abri primeiro, eu falei, não costuma ligar para mim. Meu irmão partiu.
e não deu outra. Ele havia partido. Então, como eu disse aqui, Deus tem um caminho. Por mais que doa, foi o melhor caminho que ele fez. Olha, o semblante do meu irmão, naquela urna, ele estava lindo. Eu nunca vi um semblante dele vivo tão sereno na minha vida. Sabe? Apesar de que naquele momento ele estava ali parado, eu pude observá-lo, que ele era agitado, de brincar e tal. Mas ali o rostinho dele, os olhos dele, sabe? O rosto dele estava a coisa mais linda desse mundo. Então eu falei assim, a paz, existe paz. E a minha irmã o acompanhou nos últimos dias mais de perto, por eu estar morando afastada, né? O meu sobrinho, que é pastor. E ele fez muitas reflexões sobre a vida dele, né? Ele disse, olha, são consequências do meu comportamento que eu estou sofrendo agora. Estava arrependido, né? Estava conciliado com Deus. Então ele estava salvo. Então nós não sabemos, e me doía. Todos os dias eu sabia que ele não dormia à noite de tantas dores, que ele às vezes gritava de dor. Não podia mais andar, não podia nem sentar, nada. Estava completamente... E ele estava alucinado com aquela situação toda, sabe? Então, nós vivemos, cada um com a sua situação, com o seu dia a dia, com seus problemas, né? Eu fiquei assustada, eu não sabia que ele iria, né? A gente realmente havia uma conversa, né? Uma previsão de pouco tempo de vida, eu não sabia exatamente essa previsão, talvez 3 meses, mas foi de repente. Doeu sim, todos nós. E tá doendo muito, né? Mas o Espírito Consolador. Eu às vezes falo assim, nossa, eu tava saindo do luto do meu pai, né? Aí veio meu tio brincalhão, meu tio alegre demais, irmão da minha mãe, não era o mais velho, né? De repente, meu Deus do céu, sábado, né? Hoje é sexta? Sábado agora, sábado passou. Aí, na quarta, meu irmão, sabe? Minha vozinha com 94 anos, perdeu o filho e o neto. E a minha mãe perdeu o irmão e o filho. Imagina. Então, se nós não estamos alicerçados em Deus, se nós não cremos na vida eterna, se nós, sabe, não tivermos essa convicção, essa força, o que será de nós? Vamos enlouquecer, não é verdade? Mas não, nós sabemos em quem nós temos crido, quem tem cuidado das nossas vidas, quem nos tem protegido, quem nos tem guardado, quem nos tem livrado, quem tem cuidado de nós, é o nosso Deus amado, né? Os meus 3 Paulos estão no céu. Pai Paulo, Paulo Estevão, meu filho, né? Que foi primeiro, depois meu pai Paulo e agora meu irmão Paulo. Eu falo, tem 3 Paulos no céu, né? Imagina. Então, assim é a vida, amados. E eu tô aqui diante de vocês, né? Para testemunhar, né? Que Deus está me dando forças para lutar, para sorrir. Tem momentos que eu choro, né? Eu ainda peguei um bonezinho dele, passei na casa dele, tá por aqui o boné. Já gravei alguma coisa com ele hoje, já joguei lá no Shirts, né? O cheirinho dele. Ele tava muito cheiroso, com cheiro assim de quem tinha acabado de nascer, não de quem tinha acabado de morrer. Porque eu o abracei, eu o beijei, sabe? Para algumas pessoas pode ser meio assustador, isso para mim não foi, não é. Sabe? Não foi realmente. E essa doce lembrança, né? E é isso aí. Como disse pastor Cláudio Duarte, não sabemos quem está com a senha, né? Deus costuma nos preparar. Ele costuma... Ele fala, ele sempre fala, né? Ele me avisa. Eu tive que pausar o vídeo aqui, já, meus amados, para atender uma pessoa. Já atendi. Nem sei o que eu estava falando mais, me perdoe. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que Deus tem um caminho para nós. Um caminho no meio da dor, um caminho no meio da angústia, um caminho no meio da alegria, um caminho no meio das partidas, das despedidas, não das perdas, porque ninguém está perdido. Nós, sei onde que eles estão, eu confio. E Deus tem um caminho. Nós precisamos procurar os caminhos de Deus. Às vezes nós demoramos. Porque eu digo por mim, eu sempre fui
treinada a cuidar da minha vida, a me virar, porque eu já disse que eu nasci na família disfuncional. Então eu tinha que me virar, desde muito pequena. Eu tinha que providenciar coisas que eu não tinha na idade de ter que providenciar, tá? Infelizmente, na minha casa não tinha cadeira, na minha casa não tinha cama, não tinha. Meu pai já foi, tadinho, mas meu pai era problemático. E muitas coisas nos faltavam. Eu tive que trabalhar, com 8 anos eu já trabalhava para providenciar as coisas para dentro de casa. Então eu aprendi a ser autossuficiente, a não depender de ninguém. E fé, quem estava trabalhando a minha fé? Não tinha trabalho com fé, com nada, não. Era uma confusão, um dia na macumba, um dia na igreja, e assim ia, sabe? Então, foi difícil eu aprender a ouvir a Deus. Eu era o meu Deus. Porque também eu vi que o Deus deles não funcionava, né? Da minha mãe, no caso, tadinha. Depois ela se tornou, né, crente, tudo. Mas eu já estava casada, já, né? E foi muito difícil a caminhada, sabe? Eu estava muito ferida emocionalmente. Eu era uma pessoa de alma ferida, profundamente ferida. Eu tive depressão com menos de 4 anos e levei essa depressão até os meus 21 anos. Eu passei a minha adolescência, a minha juventude toda deprimida. Eu não vivi. Que tristeza. Depressão é uma coisa horrível, uma coisa que dói demais. Que te tira a alegria, sabe? E ainda tive um relacionamento, né, codependente, terrível, né? Por um lado, não. A família, né, dessa pessoa era muito boa para mim. Fizeram um papel de pais para mim, de irmã. Foi muito legal nesse sentido. Mas no sentido de relacionamento foi péssimo, sabe? Então, são muitas histórias. Mas em tudo isso, Deus tem um caminho. E que bom, né? Que para Deus, eita óculos, não tem idade, tenha um coração aberto para ser trabalhado, para amar esse Deus, para querer servi-lo, para ser testemunho, para amar os nossos irmãos. É isso que é o importante. E é o que eu desejo para você. Amém? Então, o que ficou de mensagem para hoje? Mediante tantas coisas que eu falei, que em tudo Deus tem um caminho. Salmo 145, 20. Vou ler de novo. O Senhor protege a todos que o amam, mas destruirá os maus. Ele destruirá. Porque Deus não combina com a maldade. Gasolina e água não se misturam. Não. Deus é maravilhoso, misericordioso, é longânimo, quer dizer, ele demora não, ele tem uma paciência, longanimidade para esperar, sabe, a nossa preparação, ele sabe qual a nossa natureza, mas ele é justo, tá? Então, vamos vigiar e vamos tomar as nossas posições. Se alguém que me ouve nesse momento não aceitou Jesus, está com algum problema que está impedindo que a fé flua, está ressentido, está com raiva, vamos orar? A oração é poderosa, ela pode muitas coisas. E eu quero orar por você. Sabe, se você foi criado numa igreja, se tornou um religioso, mas não teve uma experiência com Jesus radical que mudasse o seu interior, é você com Jesus, sabe? É ele, você. Não é herança, fé de herança, porque você foi criado na igreja, que muitas vezes essa fé, ela nem existe. É só o costume, é a religiosidade. Vamos orar? Eu quero orar por você. Deus amado, santo, justo, fiel, querido das nossas almas, eu te apresento a vida que está vendo esse vídeo aqui agora, Deus, e te peço em nome de Jesus que o Senhor liberte essa pessoa, Deus, que o Senhor derrame ali, Senhor, gotas do seu santo sangue carmesim, ó Deus, que é curador, que é lenitivo, que é bálsamo, que radicalmente, Deus, traga, faça a mudança necessária para que essa pessoa que me ouve tenha vida em abundância como Jesus prometeu, ó Deus. Ô Pai, se ela precisa de alguém mais próxima dela, Deus, que eu só possa, Deus, separar alguém, ó Deus, que se aproxime dela. Ou se não, Deus, nós estamos próximos espiritualmente, podemos não estar próximos fisicamente, mas nós sabemos que o poder do Espírito, Deus, ele vai além da carne. Que ela possa sentir-se abraçada, Senhor, querida, amada, protegida, Deus, e que essa pregação seja o caminho que ela possa estar procurando para se libertar, ó Deus, e romper em fé todas as correntes que aprendem alguma coisa, Pai. Cura emocionalmente, espiritualmente e, consequentemente, ela ficará curada fisicamente, ó Deus, e sorrirá e será liberta em nome de Jesus, porque há poder no teu nome,
no teu santo sangue carmesim, Deus. E nós já te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor ouviu a nossa oração, porque o Senhor sempre ouve. Aleluias, em nome de Jesus. Tome posse, meu irmão, creia. Não permita que sua fé seja como as ondas do mar, ó. Eu ouço a noite toda, ó, as ondas do mar. E as vejo todos os dias, mas eu amo tudo isso. E elas não são constantes. Cada dia tá de um jeito. E nós não podemos ser assim, a nossa fé não pode ser assim. Então peça a Deus, leia, declare Isaías 26:3. O Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Porque confia no Senhor. Porque o Senhor manterá em perfeita, não só em paz, em perfeita paz. Sabe? Precisa de luta? Precisa. Eu ainda luto com a minha mente? Você acha que Satanás não quer minha cabeça? Eu não tenho ilusão nenhuma. Só que ela já é de Jesus há muito tempo. Então eu oro, eu levanto, eu olho no espelho, eu digo, querida Marisa, você é maravilhosa e eu te amo. Eu falo tudo que eu quero, sabe? Aquilo que Deus me ensina na frente do espelho. Eu falo, eu não deixo falar na minha cabeça, perturbar a minha cabeça, porque as primeiras palavras que a gente ouve pela manhã, elas têm o poder de determinar o nosso dia. Então não permita, lute. Você tem boca, fala, se você é mudo, você vai ter outra estratégia. Epa, sabe? Deus dá, ele dá o caminho, ele tá falando aqui, e ele te dará. Vamos ficar por aqui, senão vou começar a pregar de novo, tá, meu querido irmão? Mas antes de você sair aí do vídeo, curta, compartilhe com pelo menos meia dúzia de pessoas e veja o vídeo até o final. Eu não posso tirar 20 e poucos minutos. Põe no ouvido, vai fazer as coisas assim que eu faço, sabe? Não dá pra ouvir tudo num tempo, sabe? Ouve, depois acaba de ouvir, mas ouça todo ele. Nós estamos numa guerra e você é meu ajudador. Jesus precisou de pessoas para estarem com ele. Ele quis assim, ele determinou assim, e eu preciso de você para que outras pessoas recebam essa mensagem. E tudo faz parte de um sistema, de um algoritmo, de uma plataforma que nos exige isso. Então me ajude. Você estará ajudando em primeiro lugar o Senhor a levar essa palavra além de nós mesmos. Que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja vida nova, que haja alegria, porque a Bíblia também fala, eu ainda verei alegria aqui nesse mundo. Não só tristeza, mas alegria também. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Te vejo no próximo vídeo.